palavra, Senhor, no nome de Jesus. Toma, Senhor amado, o culto infantil, Senhor, a professora, que seja um momento muito divertido e ao mesmo tempo eles saiam de lá, Senhor amado, cheios da tua santa presença, Pai. Assim eu oro e os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá com a professora. Obedeço, hein? Aleluia, terra. Graça e paz, amém? Estão cansados? Não, né? Então se coloca de pé mais um pouquinho. Em nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia comigo. Irmãos, não para, eu estou nervosa. Só pela graça de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículo 16. Ô pastor. Por favor, né? Lucas 4, versículo 16. A minha está na NBV. Diz assim: estando na cidade de Nazaré, terra da sua infância, como de costume, foi à sinagoga no sábado e se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu no lugar onde está escrito: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias da salvação aos pobres. Me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Enquanto todo mundo da sinagoga olhava atentamente para ele, então acrescentou: hoje estas escrituras se cumpriram. Só até aqui. Feche seus olhos, Pai. Nós queremos te glorificar, Senhor. Nós queremos te dar graça por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Por tudo que o Senhor tem ministrado em nossos corações até aqui. Tu tem nos sustentado, tem nos guiado, tem nos ajudado. Mas eu peço a Ti, Senhor amado, que o Senhor continue falando aos nossos corações aquilo que está no Teu coração. Que seja feita a Tua vontade nessa noite. Apesar de talvez muitos vierem neste lugar com expectativas de ouvir algo específico de Ti, de ouvir uma resposta de Ti, mas acima de tudo o que nós queremos, Senhor, é Te ouvir. Então fala aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, e que o Teu nome seja glorificado através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Bom, olha aqui, eu tenho os bolsos. Aleluia. Nós estamos no 7º dia da campanha. Quem está vindo desde o primeiro dia? Quem está vindo desde o primeiro dia? Eita glória. Passou, né? Glória a Deus pela sua vida. Nós entendemos que não se trata simplesmente de 12 dias, né? É uma conduta diária, todos os dias. Mas nós também compreendemos que esses 12 dias que nós viemos aqui são de fato semeadura. Então você vai viver coisas no seu ano como resultado desses dias que você tem vindo cultuar ao Senhor, e que vai valer a pena. Nós estamos na campanha, no ano de jubileu. O pastor já falou bastante sobre jubileu, mas eu vou falar mais um pouquinho, tá bom? Deus, quando Ele escolheu o seu povo, Deus separou o seu povo, Deus chamou Moisés, e ali no Monte Sinai, Ele deu várias leis. Muitas, na verdade, muitas leis para o seu povo. Mais de 600 leis o Senhor deu a Moisés para o povo praticar e cumprir. E todas as leis e os mandamentos de Deus para o seu povo não eram simplesmente regras, como se Deus quisesse controlar o seu povo, como se Deus quisesse criar robôs. Não, vocês têm que fazer assim. Na verdade, toda lei que foi criada, que Deus ordenou para o povo, tinha um propósito, né? Não era simplesmente, vocês vão fazer o que eu quero e pronto. Tinha um propósito por trás de cada mandamento, de cada lei. E uma dessas leis era a respeito do ano do jubileu.
Vocês estão me ouvindo bem? E subiu meu som aqui. Então, Deus deu a lei para o seu povo. Qual que era o propósito das leis de Deus para o povo? Era distinguir o povo dele dos outros povos. Afinal de contas, o povo de Deus era um povo separado, né? Não tinha que ser um povo diferente, era um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Deus deu as leis para diferenciar o povo dele dos outros povos. Assim, os costumes, as práticas, a forma de adoração do povo de Deus tinha que ser exclusiva. E é por isso que Deus deu as leis, né? E aí, nós lemos aqui em Levíticos 25. Vamos ler lá? Levíticos 25. O pastor está lendo desde o primeiro dia. Levíticos 25. Mas para nós entendermos um pouquinho a respeito do jubileu, em Levíticos 25, a partir do versículo 8. Eita, como eu pulo aqui. A partir do versículo 8, vai dizer assim, olha. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, totalizando 49 anos. Depois, no dia 10 do 7º mês, façam soar fortemente a trombeta por toda a terra de vocês. É o dia do perdão. Consagrem o ano 50. Será tempo de proclamar liberdade por toda a terra. E para todos os moradores, esse será o ano do jubileu. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias, e todas as dívidas públicas e particulares serão canceladas. Nesse ano, todas as propriedades familiares vendidas serão devolvidas aos primeiros proprietários ou aos herdeiros deles. O 50º ano é o ano do jubileu. É o ano em que vocês não poderão semear, não poderão colher o que cresce sozinho, nem as uvas das vinhas, apesar de não terem sido podadas. É o ano feliz, razão do seu nome, ano do jubileu. Esse é o ano sagrado para o povo. Vocês se alimentarão apenas do que a terra produzir por si mesma. No ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Até aqui. Então nós entendemos que a lei que Deus deu para o povo, uma ordem do ano do jubileu, seria um ano consagrado ao Senhor. Sendo que antes disso aqui, quando Deus deu essas leis, Moisés ainda estava no Monte Sinai, o povo ainda não tinha entrado em Canaã, então essas ordens, esses mandamentos eram para serem cumpridas na terra prometida, quando o povo entrasse naquela terra, porque Deus estava dando aquela terra para o seu povo. Então, como era Deus que estava dando, eles tinham que obedecer às leis e os mandamentos de Deus. Então Deus, ele prepara. Primeiro, se você ler lá um dos primeiros versículos do capítulo 25, vai falar a respeito do ano sabático da terra. De 7 em 7 anos, a terra teria que descansar, não o povo, a terra. Não podia plantar, não podia cultivar, não era para colher, era para o povo descansar e ficar sob a dependência de Deus. Não era para plantar. Não era para trabalhar, não era para arar, não era para colher. Era para deixar a terra descansar. E aí Deus deu essa outra ordem. Que depois de 7 sequências de anos sabáticos da terra, um ano depois, ou seja, um ano a mais de acréscimo, Deus falou, no 50º ano será um ano diferente. A terra vai descansar, vocês vão, as dívidas vão ter que ser perdoadas. Aqueles que venderam as suas terras. Por quê? Porque quando Deus preparou Canaã para dar para o seu povo, ele estava dando a terra como herança para o seu povo. Então, obviamente, haveria negociações entre o povo. A terra foi distribuída entre as tribos de Israel. Todos eles receberam, conforme Deus mesmo foi distribuindo, todos eles receberam uma parte da terra. E, obviamente, teria negociações. Um poderia vender para o outro, então Deus já deu essa ordem. Vocês vão vender, vocês vão fazer os teus negócios, mas é o seguinte, quando chegar no 50º ano,
Se era minha terra, eu vendi para ele, depois do 50º ano, a terra que era minha foi para ele, ele tem que me devolver a terra. Eu tenho que recuperar a minha terra. Aqueles que eram vendidos como escravos, hebreus que eram escravizados, eles tinham que ser livres. As dívidas teriam que ser perdoadas. Então, o jubileu seria um ano de libertação, um ano de perdão de dívidas, um ano em que a terra descansaria, um ano de restauração das terras que foram vendidas. Até aqui, tudo bem? Amém? Vamos lá. Qual que era o propósito da lei de Deus a respeito do ano do jubileu? Porque Deus, quando Deus separou o seu povo, Ele queria que o povo dele fosse um povo diferente dos outros povos. E o povo tinha que ser um povo justo. E também Deus queria, com esse ano, lembrar que toda a terra e tudo pertencia a Ele e não ao povo. Como o pastor ministrou ontem a respeito de finanças, né? O teu dinheiro não é teu, né? É para você administrar, mas não é teu. E a mesma coisa eram as terras. É como se Deus estivesse falando, olha, vocês vão ficar na terra, mas não é de vocês. É por isso mesmo que vocês não vão fazer o que bem entenderem. No final tem que ser como Deus quer, porque Ele era o dono de tudo. Então Deus queria que o povo fosse um povo justo. Por quê, irmãos? Porque se eles começassem a fazer do jeito que quiserem, um ia começar a comprar do outro, diferentemente dos dias de hoje, as pessoas ou as tribos poderiam se tornar mais ricas do que outras. Eles poderiam acumular riqueza. E a ideia de Deus era trazer uma igualdade, digamos assim, social. Ninguém ia ser melhor do que ninguém, ninguém seria mais importante do que ninguém, porque a terra, afinal de contas, pertencia a Deus. Foi Deus quem deu de graça para o seu povo. Então esse era o intuito, promover a sociedade justa. E lembrando de que Deus era o dono de tudo. E o jubileu também representava um ano de esperança, que é o nosso tema, finalmente, aleluia, Senhor, obrigado. É um ano de esperança, esperança para o povo de Deus. Esperança para quem? Para aquele que era escravo. Esperança para quem? Para aquele que tinha dívidas. Esperança para quem? Esperança para aquele que talvez perdeu a sua terra, foi obrigado a vender por alguma razão. Era a esperança de uma restauração, uma esperança de uma libertação, uma esperança de um recomeço. E o que é esperança? Agora eu vou ler minha colinha aqui, tá? O que é esperança? Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. O sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Ninguém tem esperança em algo ruim, né? Eu tenho esperança de que vai dar tudo errado. Seria muito esquisito uma pessoa pensar assim. Todo mundo tem esperança de que algo bom vai acontecer. E esperança também o que é expectativa. E uma pessoa, irmão, que não tem esperança, não faz sentido a vida dela. Já viu uma pessoa viver sem esperança? Já viu uma pessoa viver sem esperança? Afinal de contas, a esperança é o que nos motiva a acordar todo dia, não é? Mesmo quando tudo dá errado, a esperança é o que nos motiva a continuar seguindo, a continuar buscando, a continuar lutando, a continuar acreditando. A esperança também é fé. A esperança e a fé, elas caminham junto. Não tem como dizer que eu tenho fé se não tenho esperança. E não tem como dizer que eu tenho esperança se não tiver fé. O apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios 13, ele vai falar que os três caminham juntos. Aí permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Apesar de que o maior de todas elas é o amor. Mas a fé e a esperança tem que ser o princípio, a base da nossa vida como cristão. Então, entendendo que esperança é o sentimento de que vai acontecer algo que eu desejo, eu entendo que Jesus, ele tem que ser, né? A nossa maior esperança. E o pastor tem falado desde o primeiro dia também. Jesus é o jubileu. O povo de Israel, essa lei, você pode ler, você não vai encontrar o povo de Israel festejando, celebrando essa lei em específico. Ou dificuldade. Inclusive uma das razões do povo ser levado a cativeiro foi justamente não ter cumprido o ano sabático.
Porque o povo tinha uma dificuldade, talvez, de depender de Deus, de confiar e esperar de que Deus proveria, de que Deus cuidaria. E no ano sabático, que não era para plantar, não era para colher, o povo fazia questão de trabalhar. E Deus ficava virado, Deus ficou irado e o povo foi levado a cativeiro. O povo era egoísta, queria sempre mais. E a gente vê isso durante o projeto. Ei, Senhor, pus a palavra na minha cabeça. A jornada deles no deserto. Não importava o quanto Deus fazia, não importava o quanto Deus se revelava, não importava o quanto Deus dava, para eles parecia que nunca era suficiente. No momento de dificuldade, eles não conseguiam confiar em Deus, eles murmuravam, e lá estavam eles sofrendo as consequências disso. E o ano do jubileu, o povo de Israel não conseguiu cumprir. Foi uma lei que o povo não conseguiu cumprir. Infelizmente, ele não conseguiu cumprir. Mas aí, veio Jesus para colocar em prática o que de fato representa o jubileu. E que é onde nós lemos. Quando Jesus, ele tinha sido batizado, foi levado ao deserto lá, foi tentado por Satanás. Aí depois ele volta, ele vai para a sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías, que é Isaías 61, e ele lê a profecia que vai falar justamente: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para cumprir o jubileu. Para resumir, proclamar a libertação aos cativos. Afinal de contas, é a partir daí, Jesus ele deu ali o início da sua missão. Ele deu ali a inauguração do jubileu eterno, do jubileu permanente. A lei de Deus para o povo era de 50 e 50 anos. Então assim, se eu me tornasse escravo, e se eu tivesse que ser escravo, eu teria, talvez hoje, e se o próximo jubileu fosse daqui 50 anos, talvez eu teria que perder a esperança e vou falar que vou ficar 50 anos escravo, ou até minha dívida ser paga. Se eu vendesse minha terra por 50 anos, eu não teria minha terra. E quando chegava no ano 49, aí talvez vi uma expectativa: opa, tá chegando o ano em que eu vou recuperar o que é meu, o ano em que eu vou finalmente ser livre, o ano em que finalmente vou ficar livre das dívidas, que é o que nós desejamos hoje também, não é verdade? Se nós tivéssemos, nós temos, né, irmão? Hoje tem isso ainda? Caduca as dívidas? Tem? Hoje em dia ainda caduca as dívidas? Não sei. Antigamente caducava, né? Não sei de quantos anos. O jubileu das dívidas. Uma expectativa. Porém, uma expectativa que se acabou, porque o povo não colocou em prática. Mas aí Jesus veio para cumprir essa lei e restaurar uma esperança que já não tinha mais. E Jesus, ele cumpriu tudo o que precisava. Jesus, ele trouxe de volta a esperança que não tinha mais. Muitos viviam naquele tempo sem expectativa, mas Jesus, ele veio para restaurar tudo isso. Em Provérbios 18, 14... Provérbios 18, 14, vai falar de como que é a vida de um homem sem esperança. Provérbios 18, 14. Eu gosto dessa tradução aqui, porque ela é bem específica. A Nova Bíblia Viva vai falar assim, olha o 14. A esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças. Mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse na vida. O que realmente mantém o homem vivo é a esperança que ele tem. Porque a partir do momento que não se tem mais esperança, a vida, ela de fato, ela perde todo o sentido. Você já, em algum momento da sua vida, você perdeu uma esperança em alguma área? Em alguma ocasião específica que acontece. E como que é quando você perde a esperança? Você desiste simplesmente. Se acabar a esperança, eu não tenho motivo para lutar. Porque o que me motiva a continuar seguindo, o que motiva a continuar buscando, a lutando, mesmo quando tudo parece contrário, é justamente a esperança. Porque a esperança, ela é a certeza de que algo finalmente vai acontecer, mesmo que eu não veja. E é por isso que quando Deus fala que a terra precisava descansar, um ano anterior o povo já não podia plantar. Pensa bem comigo.
Já era um ano sabático para a terra. O povo não podia mais cultivar, eles não podiam colher. Eles tinham que crer que não ia faltar para eles. E aí, como se não fosse suficiente, o povo já não acreditava muito. Aí Deus dá o quê? Um ano extra. Um ano extra para a terra descansar. Ou seja, por 2 anos seguidos, o povo não podia cultivar, não podia plantar, não podia fazer nada. Era um ânimo aonde a fé do povo tinha que ser testada. E aí eu posso dizer para você, o ano do jubileu, para muitos é um ano de expectativa, um ano de esperança, um ano de celebração. Mas para outros é um ano de desafio. Um ano de teste. Um ano de recomeço, que recomeçar nunca é algo fácil. E a gente cria aquela expectativa de que só coisas boas vão acontecer, só coisas boas vão acontecer. Mas talvez Deus vai colocar à prova a tua fé no ano do jubileu. Ele vai colocar à prova a tua dependência nele no ano do jubileu. Eu diria que nessa parte o meu ano do jubileu foi ano passado. Tá ainda, né? Eita, Jesus. Dependência de Deus. Sabe por quê, irmãos? Vamos lá. Porque a nossa esperança não pode estar nas coisas naturais, naquilo que é possível a nós. Se meu marido trabalha, tem um bom emprego, um bom salário, é muito fácil acreditar que nada vai me faltar. Eu vou me preocupar com o quê? Na verdade, tem a garantia de que toda data lá bonitinho vai ter o salário. Então eu tenho certeza que o meu aluguel vai estar pago. Eu tenho certeza que a minha compra vai ser feita. Eu tenho certeza que eu posso ficar em paz. Eu não preciso ficar fervendo meu cérebro de o que eu vou fazer. A não ser que eu faça contas maiores do que o salário. Daí é outra coisa, né? Aí não tem nada a ver com provisão de Deus. Aí é nós mesmos que faz tudo errado. Mas é muito fácil eu ficar em paz. Falar, oh glória, né? Deus está abençoando, Deus está provendo, Deus está sustentando, porque as coisas estão favoráveis. Mas aí, às vezes Deus ele vai te colocar no deserto, Ele vai te colocar no meio do nada, Ele vai te proibir de plantar, de semear, de colher, para você viver 100% na dependência dEle. E aí é onde vai ver se você vai ainda continuar depositando tua esperança nele. E se tudo estiver dando errado, a tua esperança vai permanecer. E se não houver plantio? Você vai acreditar que vai ter o que colher? Lá em Levíticos, se você ler o versículo 20, Deus fala assim, talvez alguns vamos perguntar, como que nós vamos comer então, se nós não vamos poder plantar, nem semear, nem colher? E aí Deus ele libera uma palavra de que o povo deveria colocar expectativa e total confiança nisso. Pode colocar ali o versículo 20 de Levíticos 25? Olha só a palavra que Deus libera para o povo. Talvez vocês perguntem, o que comeremos no 7º ano? Uma vez que não temos permissão de semear, nem de colher nesse ano próximo. Olha só. Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Olha só, Deus ele já está de fato garantindo que se nós colocarmos a nossa confiança nele, a nossa esperança nele e cumprirmos aquilo que ele manda, nós não precisamos nos preocupar com nada. Ele garante de que nada vai faltar. Mas mesmo assim, eu perco as esperanças, porque eu só acredito naquilo que eu vejo. Se as portas estão fechadas, eu já me desespero e eu falo, meu Deus, como é que vai ser o dia de amanhã? Quem nunca, né, gente? Ficou no momento o lado humano, né? Nosso lado fraco. E a gente às vezes entra no desespero. Aí vai vencendo o aluguel, aí vem as contas. Se não tem portas abertas, a gente questiona. E cadê a esperança? Se a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, então eu preciso confiar no que Ele diz. E Jesus ele veio para restaurar essa esperança. Ele veio para mostrar que Ele é o pão da vida. Ele libertou cativos espirituais, emocionais. Ele continua libertando. Ele veio para mostrar que o jubileu não se trata de apenas um ano, mas o jubileu eterno e é constante.
Mostra que a libertação é constante. Todos os dias e quantas vezes forem necessárias, Ele continua libertando. Todos os dias e quantas vezes forem necessárias, Ele continua perdoando, porque o perdão que foi liberado na cruz do Calvário não foi simplesmente para os meus pecados do passado, ou para os meus pecados de hoje, e para os nossos pecados futuros também. Porque Ele sabe. Enquanto nós não nos encontrarmos com Ele, nós vamos continuar precisando do perdão dEle. Então, um perdão ilimitado, uma restauração de uma herança que nós perdemos lá no jardim. Uma garantia. E qual que é essa herança? O direito à vida eterna. Nós perdemos a nossa morada eterna. Jesus é o jubileu. Jesus, Ele continua restaurando nossas vidas. Ele é a esperança que nunca acaba. A esperança que nunca morre. E aí Ele mostrou que Ele era a esperança quando não tinha mais esperança. A gente vê com a mulher do fluxo de sangue, que já tinha feito de tudo para encontrar a cura e não encontrava. E já não tinha esperança, mas Jesus, a esperança chegou na vida dela e curou. A gente vê ali com a filha de Jairo, né? Ele recebeu notícia que a filha morreu enquanto Jesus estava indo, a esperança, pá, já era, mas a própria esperança estava do lado dele. E onde que está a nossa esperança? Se nós depositarmos a nossa esperança e confiança nas coisas dessa terra, ou em nossa própria capacidade, nós vamos nos frustrar. Se você está se frustrando por algo, você está criando expectativa e está dando errado, é porque a tua esperança está no lugar errado. Está no que é natural, está no que é visível, mas a nossa esperança tem que estar em Cristo, naquilo que Ele tem para mim. Nós estamos no começo do ano, muitos têm costume de fazer... Tá certo o relógio ali? Tá? Nós temos costume de fazer... Muitos têm costume de fazer planos, metas. Anota, né? As metas para o ano, aquilo que deseja para o ano. Aí você cria expectativa. Ninguém faz plano sem criar expectativa, não faz sentido. Esse ano eu creio que eu vou ficar rica. Isso eu só profetizo, né, irmãos? Vou profetizar o ano inteiro, quem sabe acontece. Esse ano as coisas vão ser diferentes. Esse ano eu saí do aluguel. Esse ano meu casamento é restaurado. Esse ano tal coisa vai acontecer. E a gente cria expectativa. Mas nós precisamos lembrar que a nossa esperança, acima de tudo, não pode estar nos nossos planos, mas nos planos de Deus para nós. Porque, irmãos, quando a gente se frustra com nossos planos, a gente responsabiliza Deus. Quando a gente coloca a esperança naquilo que é nosso, a gente se frustra e a gente responsabiliza Deus, como se Deus tivesse a obrigação de fazer aquilo que eu planejei. Mas nem falei, Senhor, olha, é o teu plano também. Porque talvez não aconteça. Porque talvez o que Ele tem para você seja algo diferente. E a questão é, você vai continuar confiando nele? Se as coisas não derem certo? Você vai continuar mantendo a tua esperança nele? Se as coisas acontecerem o oposto do que você espera, onde que está a minha e a sua esperança? Precisamos ser como Abraão, que nós louvamos hoje. Irmãos, eu nem sabia, tá? Que eu ia ministrar hoje. Nem sabia que seria esse tema. A pastora ministrou ali em cima a respeito da fé de Abraão. E nós vamos concluir falando a respeito justamente de Abraão. Romanos 4. Olha que coisa mais linda! Romanos 4, 18 ao 20. Se puder colocar na NVT. Está na NVT? Oh, glória, terra. Vamos lá. Do 18 ao 20. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito, este é o número de descendentes que você terá. E sua fé não enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre da Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão esperou contra a esperança. Naquilo que parecia impossível,
porque de fato parecia, não era impossível. De fato era impossível. Mas o que Abraão se agarrou? Na palavra de Deus. Porque se Deus falou que vai fazer desse jeito, ainda que as circunstâncias dizem o contrário, eu preciso escolher. Eu vou olhar para a circunstância, eu vou olhar para aquele que me prometeu. Eu preciso esperar contra a esperança. Talvez o quadro de alguma área da sua vida hoje tá pedindo para desistir. Talvez pareça de fato sem esperança. Pro natural é sem esperança. Mas nós precisamos aprender com Abraão. E é por isso que ele é o nosso pai da fé. Ele é o exemplo de alguém que teve uma esperança absoluta em Deus. Porque uma palavra liberada de Deus tem que ser suficiente para manter a minha esperança viva. Eu não preciso que as circunstâncias estejam a favor. Eu só preciso que a palavra de Deus esteja a meu favor. E se Deus liberou uma palavra para a sua vida de que algo vai acontecer, de que Ele vai prover, de que Ele vai sustentar, de que Ele vai libertar, de que Ele vai restaurar, de que Ele vai perdoar, de que Ele vai abrir as portas, mesmo que pareça impossível, ou de fato esteja impossível, a tua esperança não pode morrer. Não pode morrer. Que possamos crer mesmo contra a esperança. Mesmo contra as expectativas naturais. Os meus olhos precisam estar em Cristo. Ele é a minha esperança. Ele tem que ser a minha esperança. E a nossa maior esperança, irmãos, não se trata das coisas dessa terra. Não se trata de coisas terrenas. Apesar de que temos muitas promessas terrenas, de coisas que viveremos. Mas a nossa maior esperança tem que ser um dia voltar para casa. Um dia estar face a face com Deus. E é entender que apesar de que talvez as coisas nem sempre vão prosperar, talvez as coisas nem sempre vão fluir, talvez a cura não venha, porque se Deus não quiser, Ele sabe o propósito de todas as coisas. Eu não posso perder a minha esperança. Abraão, ele não olhou para o momento, para a ocasião dele, para a circunstância dele. Ele se agarrou à palavra de Deus, porque se Deus falou, está dito. Se Deus falou, é o suficiente. O que Deus tem falado para você? Quando Deus fala, irmãos, Ele garante que vai dar certo. Ele de fato garante que vai dar certo. Mesmo que no meio do caminho as coisas, você vai andando assim, sabe? Você vai andando, para assim, mesmo Senhor, acho que eu estou no caminho errado. Você vai andando, parece que vai, mas parece que você está perdido, parece que está tudo meio bagunçado. Mas se Deus falar assim, continua, é porque Ele garante que vai dar certo. Ele garante, porque Ele é fiel para cumprir as promessas e as palavras dEle sobre nossas vidas. Então que nós possamos viver o jubileu todos os dias das nossas vidas. O que você precisa hoje? Em que área talvez você precisa colocar a tua esperança? Que Deus faça. Só porque você não está vendo acontecendo. Senhor, eu não estou vendo. Eu estou orando faz anos. Eu estou buscando faz tempo, mas eu não estou vendo, E aí vai desanimando, me ensina a ser como Abraão, a não perder a minha fé, mesmo que eu não veja as coisas acontecendo. Que eu não perca a minha esperança, que você não perca a sua esperança. Amém? Amém? Vocês são acordados, né? Aleluia. Senão eu grito terra, todo mundo acorda. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te restaurar, renovar os teus ânimos, talvez. O que você precisa dele hoje, Ele tem. Ele ainda pode fazer. Ele ainda quer fazer. E a palavra de Deus, para mim e para você hoje, é não desista. Não desista. Se no meio do caminho as coisas ficarem piores, em vez de melhorar, Ele continua dizendo para mim e para você, não desista, porque vai dar certo. Não desista do teu ministério. Não desista do teu casamento. Não desista daquilo que você um dia projetou e colocou diante de Deus. E se Deus falou, eu vou fazer, eu vou cumprir, não desista. Não desista se você não vê
brotando a semente que você tem semeado. Parece que não está acontecendo nada, mas está. Pode ter certeza que está. Nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Nós não precisamos sentir. Nós precisamos aprender a colocar a nossa esperança em Deus. Confiar quando tudo é ao contrário. Esse é o verdadeiro sentido da fé. Esse é o verdadeiro sentido da fé. É a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então talvez você não está vendo nada hoje. Está plantando, trabalhando, buscando e não está vendo nada. Mas está acontecendo. No mundo espiritual está acontecendo algo. Deus está trabalhando a seu favor. E Jesus, Ele é a tua esperança que garante que tudo no final vai dar certo. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te glorificar. Nós reconhecemos que não somos diferentes do povo de Israel. Muitas vezes, Senhor, nós colocamos a nossa expectativa dos nossos próprios projetos, nossos próprios desejos, naquilo que nós almejamos, Senhor amado, e acreditamos com tanta empolgação de que vai dar certo. E muitas das vezes nós nos frustramos, porque esquecemos, Senhor, de direcionar a nossa esperança a Ti. Porque Tu és aquele que não falha, Tu és aquele que não erra, Tu és aquele que é o dono de nossas vidas. Tu és aquele que tem o controle de todas as coisas. Mesmo que tudo pareça fora do controle. Mesmo que tudo saia, Senhor, das nossas mãos. Mas das Suas mãos nada sai do controle. Nos ensina, Senhor amado, a confiar mais em Ti, mesmo sem ver. Nos ensina a depender de Ti, sem medo. Porque muitas das vezes temos medo, Senhor, de depender de Ti. Que nós não venhamos ter medo, mas que nós possamos sempre nos lembrar das Tuas promessas, da Tua palavra, que ela é a garantia de nossas vidas. A Tua palavra é a garantia de nossas vidas. Tu és, Senhor, que Tu venha ser todos os dias o motivo de nós nos levantarmos da nossa cama, o motivo de nós acordarmos e queremos viver, e queremos lutar, e queremos continuar seguindo. O motivo de nós prosseguirmos sorrindo. Que não seja, Senhor, as coisas que nós desejamos, as coisas que nós almejamos. Que não sejam pessoas, que não sejam bens nessa terra. Mas que a nossa esperança, a razão do nosso viver seja o Senhor. Ah, Senhor, sem Ti nós não podemos viver. E Tu és a nossa esperança, Tu és a própria vida em nós. Nós não queremos perecer, Senhor. Não queremos nos frustrar mais. Não queremos nos decepcionar mais. Então nos ensina a confiar em Ti. Tu és a nossa esperança. A esperança. Tu és o Deus perfeito. Tu és o Senhor que cuida de nós em cada detalhe. Tu és o Deus que garante, Senhor amado, o livramento no tempo certo. Tu és aquele que garante, Senhor amado, a restauração no tempo certo. Tu és aquele que garante, Senhor amado, a renovação quando nós precisamos. Tu és o Deus que nos restaura todos os dias. Tu és o Deus que nos perdoa todos os dias. Tu és o Deus que está sempre disposto a nos libertar todos os dias. E que nós possamos nos apegar a Ti e fazer de Ti, Pai, de fato, o centro de nossas vidas. E assim nunca mais nós nos frustraremos, nunca mais nós nos decepcionaremos. E sempre teremos motivo, Senhor amado, para sorrir. Sempre teremos motivo, Senhor amado, para Te louvar, como Abraão Te adorou. Abraão Te louvou antes mesmo da promessa se cumprir, Senhor. E que nós possamos ser capazes de fazer o mesmo. Capazes de Te adorar, capazes de Te glorificar, mesmo quando não vemos as coisas acontecendo, porque a nossa esperança é o suficiente para nos levar a Te adorar com alegria. Que nós possamos ter o nosso coração entregue a Ti, Senhor. Tu és o nosso jubileu. Tu és, Senhor amado, a nossa libertação. E Tu és a nossa salvação. E nós Te louvamos. Nós Te agradecemos, Senhor amado, por não desistir de nós mesmo falhando. Mesmo nós, Senhor amado,
direcionando a nossa fé a tantas coisas menos a Ti. E o Senhor continua e mostrando que não nos abandona. Muito obrigado por Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos, ainda de pé, né? Agradecer a Deus por esta noite, que nós possamos sair daqui essa noite com mais esperança, né? Naquilo que foi ministrado, ensinado para nossos corações, em nome de Jesus, amém? Lembrando que amanhã, quinta-feira, continuamos às 20 horas, amém? Em nome de Jesus Cristo. O Ariel mandou mensagem pedindo oração, continua orando pela sobrinha dele, todavia continua na UTI, né? Que Deus possa dar misericórdia, graça, a sobrinha dele, apenas 14 anos, né? Então, que Deus venha com piedade na vida da sobrinha dele, não me lembro o nome, amém? Então, continua orando para o nosso irmão Davi, né? Recuperação total, tira todo o medo, receio que talvez possa existir no coração dele, né? Também, em nome de Jesus. Se você, talvez, irmãos, tenha pedido de oração, você pode anotar no papel, sempre tem no aparador de vidro, no balcão, tem caneta, tem os irmãos que ficam na recepção, né? Você entrega para a princesa Ellen, para a gente estar sempre orando, algum pedido especial, alguém que está enfermo, algum parente, amém? E tudo acontece aí, algum amigo, amém? Que nós possamos estar sempre orando em nome de Jesus, amém? Vamos orar, agradecer a Deus e consagrar esse mês de julho, uma pessoa também especial, como todas vocês são especiais, né? Faz aniversário, né? A nossa princesa faz aniversário em julho, né? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Teu nome é louvado e glorificado pela Tua santa palavra que foi ministrada. E nós queremos consagrar o mês de julho a Ti. Senhor, nós sabemos como vai ser. Assim como o irmão Edgar abriu, talvez estamos cansados fisicamente, mas espiritualmente não. Estamos renovados espiritualmente. Mas talvez o mês de julho vai ser mês difícil, Senhor, para alguns. Mas eu peço, Senhor, dê entendimento e clareza de toda a situação, a saber lidar, administrar com as adversidades que possam vir, Senhor. E livra de todo mal e todo perigo, sustentando que, talvez, nesse mês de julho, aqueles que não têm casa própria possam ter sua casa própria. Aqueles que, Deus amado, tiveram alguns problemas, venham ser resolvidos, ó Deus amado. Receber restauração por completo, familiar, parentes, em Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, que o Senhor venha estar abençoando o Teu povo, a Tua igreja, aqueles que ficaram conosco, assistindo, abençoe suas vidas, suas casas, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Assim eu te louvo, te agradeço, levando meus irmãos em segurança e paz às suas casas, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe você, pague um café para o seu irmão lá, tá bom? Pague uma água para ele e para ela. Deus abençoe você que está em casa, em nome de Jesus.